Seja bem-vindo a mais uma série que estamos começando hoje. Aliás, esse é o piloto. Obrigado de você estar junto comigo. E olha, quero dizer uma coisa muito especial. Quando nós preparamos essa série, nós começamos com muito carinho e eu me lembrei de muitas coisas que aconteceram no passado. Então deixa eu começar já perguntando uma coisa. Você já ouviu falar sobre governantes que governam por decreto? Pois é sobre isso que a gente vai falar. Sobre decretos. Mas Maurício, você vai falar de política? Também. Nós vamos falar no meio político, no meio jurídico e bíblico sobre decretos. Por que isso? Eu já vou ler o texto bíblico para te ajudar, mas antes, qual é o objetivo da nossa série? O objetivo da nossa série é ajudar você a entender o que são decretos, por que eles existem, para que eles existem, como cancelar alguns decretos contra a sua vida. Você já se sentiu estagnado, parado? Parece que tem um decreto espiritual, um decreto nos ares, que te faz paralisar? Pois é, como fazer isso e muito mais é o que nós vamos estar vendo nessa série. Eu e você precisamos entender mais sobre o mundo espiritual e também sobre o natural. Afinal de contas, quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, ele disse o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu governo, o teu reino. Como é o reino? O que é o reino? O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria, ou seja, está ligado à justiça. Eu e você precisamos entender também alguns códigos de justiça do reino e como trazemos isso para a terra. Outra coisa, nós também precisamos entender muito bem essa questão de por que fazer isso? Como fazer isso? Então, tudo isso nós vamos ver ao longo de toda a série. Agora, para você entender melhor, existe um texto que está nas Escrituras Sagradas, lá em Esther, capítulo 8, no verso 9, que ele diz o seguinte: ele fala sobre um momento que o povo judeu estava sofrendo uma perseguição terrível, e não só isso, mas o povo judeu estava debaixo de um decreto, de uma sentença de morte. O rei tinha dado liberdade para um cara chamado Amã decretar a morte dos judeus. Esther, capítulo 8, verso 9, diz assim: então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Mas Maurício, aqui eu não entendi, não está escrita a palavra decreto, está edito ou edito. Daqui a pouco a gente vai explicar isso aqui. Mas o que acontece é que Amã, um agagita, isso quer dizer descendente de Agag, arqui-inimigo de Israel, mas também parente lá atrás, se levanta em ódio contra o povo judeu para destruir o povo judeu. Por quê? Por causa de ciúme, inveja. E então ele consegue o favor do rei, consegue o anel do rei e decreta a morte de Israel, ou melhor, decreta a morte do povo judeu. E o que acontece? Esther descobre, conversa com seu tio Mordecai, seu tio Mordecai declara a ela o que deveria ser feito, como eles deveriam jejuar. Mas Maurício, tudo isso não é festa de Purim? Pois é. Porém, o texto aqui fala algo muito importante para nós, porque aqui está escrito: foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias de Sivan, que é o terceiro mês. Eu não sei se você sabe, mas hoje, sexta-feira, dia 14 de junho de 2024, quando nós estamos lançando esse piloto, sabe que dia é? Vamos dar uma olhadinha? Hoje, pelo calendário bíblico, é dia 8 do mês de Sivan. Isso quer dizer que nós temos 15 dias pela frente para aprender a começar a decretar, para então começar a decretar. Mas Maurício, não estou entendendo, deixa eu te explicar. O decreto de Amã já existia. Amã já tinha se levantado contra o povo de Israel. Amã já tinha se levantado contra o povo judeu, que faz parte de Israel. Amã já tinha se levantado para destruir. E o decreto já tinha sido dado. E é interessante porque decreto é algo que não se pode ser cancelado, não se pode ser revogado. Então, como você faz? Porque o texto que nós lemos fala de uma resposta a um decreto, um edito.
algo que é um edital. Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é que um é mais formal, o decreto, e o outro é mais geral, para que o público entenda. Mas os dois têm força de governo e força de decreto. Vem comigo, deixa eu te mostrar algumas coisas aqui. Primeiro, juridicamente, o que é um decreto? Um decreto é um ato administrativo emanado de um chefe de poder executivo. Pode ser um presidente, governador, rei. Isso é um decreto jurídico, ou seja, é um ato administrativo. Ele solta a caneta e regula uma execução que deve ser cumprida sem detença. Porém, um decreto, ele deve ter seus limites para a sua implementação. Já na política, no âmbito político, um decreto é uma ferramenta usada pelo Poder Executivo para implementar políticas públicas e decisões administrativas sem aprovação do Legislativo. Deixa eu tentar te explicar na sua cidade. Um prefeito precisa fazer algo muito rápido e não quer passar por todo o trâmite da Câmara dos Vereadores. Então ele lança um decreto. Porém, esse decreto, ele deve ser analisado, estabelecido, porém pode ser questionado quanto à sua validade e também os limites que o Legislativo e o Judiciário podem entrar e intervir contra esse decreto. E nós vivemos num país onde existe uma guerra de decretos. Mas não vamos entrar no âmbito político, vamos para a Bíblia. Biblicamente, um decreto deve emanar diretamente da fonte suprema, o Deus eterno, o Criador. Isso quer dizer um mandamento que Deus dá. Frequentemente, os decretos bíblicos estão ali nas Escrituras, como mandamentos, como leis, que Deus enviava ao seu povo. Pela Bíblia, a autoridade para emitir um decreto é atribuída a várias pessoas, ou seja, Deus delega autoridade para quem? Para os reis, para os governantes, para os profetas, para os sacerdotes, para os ministros, para os líderes. Para quê? Para botar ordem, para trazer o governo do céu para a terra. Mas para que serve um decreto? Um decreto serve para diversos propósitos, mas dependendo do contexto, ele pode trazer o mal. Como, por exemplo, nos dias de Esther. O decreto ia trazer a morte de todo um povo, milhares de pessoas, crianças, jovens, adultos, anciãos, todos iriam morrer. Juridicamente, o decreto ele regulamenta algumas coisas, organiza ou pode até destruir algumas coisas. Por isso, nós temos que prestar muita atenção. E como eu já li, existe essa história bíblica desse decreto dado pelo agagita Amã. No tempo do rei Xerxes, Assuero, o que aconteceu? Ele dá esse decreto contra o povo judeu e a raiva dele era contra uma pessoa, contra Mordecai. E aproveitando sua posição, Amã vai e convence o rei a dar esse decreto. O problema é que esse decreto era irrevogável. Existem algumas coisas que se tornam irrevogáveis. Algumas coisas que não tem como voltar atrás. Você já viu aquela lei, que não é uma lei na verdade, mas aquela história das penas do travesseiro, que o homem sobe e começa a soltar lá em cima da montanha? Não adianta, a gente não vai conseguir trazer de volta. Isso aí se aplica a várias coisas da lei, dentre elas, por exemplo, quando uma pessoa está se sentindo moralmente, os danos morais. Poxa, você falou mal de alguém, não tem como sair recolhendo o que você falou, o que você contaminou. Mas o decreto era irrevogável. Então, como mudar isso? A resposta veio através da intervenção de Esther a Deus. Eles jejuaram, o povo todo por 3 dias, eles oraram. Mas talvez você diga assim, tudo bem, então, se existe algo que eu sinto que está contra a minha vida, eu devo jejuar e orar? Sim. Deve buscar as autoridades? Ela buscou a autoridade do seu tio que cuidava dela. Você e eu devemos buscar as autoridades, sujeitar as autoridades. Pessoas são responsáveis por nós. Não diga que você ligou para o Juca, pastor Godofredo, o apóstolo Beltrano, lá em outro lugar que não é responsável por você, que nunca jejuou por você, que não paga o preço por você. Busque as autoridades. E então, você vai encontrar aqui algo muito tremendo. Eu quero te dar um exemplo facílimo de entender. Existe uma lei da natureza, da física, que é a lei da gravidade. Se eu jogar esse celular daqui, ele vai cair. Se eu soltar o celular, ele cai. Isso quer dizer que a Terra está atraindo os corpos para ela. Mas como que um avião voa, que é mais pesado que o ar? Por uma outra lei mais poderosa.
chamada lei da aerodinâmica, quando a velocidade desse avião, por todo o desenho dele, faz com que ele consiga vencer a lei da gravidade por uma outra lei chamada lei da aerodinâmica. Como que eu venço, então, decretos do maligno que tem direito legal contra a minha vida? Olha isso como direito legal. Se eu pecar, eu dou direito legal. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se alguém da minha família pecou, e assim por diante, eu tenho uma lei maior. Qual é a lei maior? Eu preciso de um outro decreto. Foi o que aconteceu com Israel. O rei não podia revogar a sua lei. O rei não podia revogar o decreto, porque ele já tinha dado o anel. Mas ele autorizou, então, o povo judeu a decretar outra coisa. Eu posso me defender. Ou seja, isso quer dizer, ele não cancelou o direito de matarem os judeus, mas ele deu o direito dos judeus se defenderem. Deus é a nossa justiça, Deus é o nosso escudo, mas ele também é a nossa espada. E ele diz, abre a tua boca, porque eu sou o Deus eterno, meus braços eternos estão por baixo de você. Abre a tua boca, porque eu lancei o inimigo diante de você e destrói. Queridos, quando eu estou falando de inimigo, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de inimigos espirituais. Como que eu vou decretar no mundo espiritual? Como que eu vou abrir a boca e lançar? Aqui, como eu estou falando com você. Tudo que Deus criou foi pela palavra. Então, seja bem-vindo à nossa nova série a partir de hoje, Decretos. Uma vez por semana, nós vamos estar aprendendo no hebraico, no grego, nas escrituras. E olha, para quem é estudioso da palavra, para quem gosta de entender os segredos por trás da letra, afinal de contas, a própria Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica, nós vamos estar estudando cada sessão do Salmo 119, de 8 em 8 versículos, ao longo das próximas semanas. E nesse tempo, vamos juntos crescer no conhecimento de Deus, nos tornar fortes e aprender a decretar. O primeiro decreto que nós podemos já dar. Sou do meu amado é meu. Esse decreto foi o próprio Deus que deu. Ele disse que você é propriedade exclusiva dele, eu sou propriedade exclusiva dele. Por que isso? Porque Jesus nos comprou com o seu sangue, e seu sangue é poderoso. E se tem duas coisas muito poderosas no universo, o nome e a palavra. O Senhor mesmo exaltou sobre tudo e sobre todos o nome dele e a palavra dele. Então, em nome do Senhor Jesus, pela palavra, eu decreto um tempo de paz, de alegria, um tempo de vitória e um tempo de batismo de sabedoria e entendimento, com muito poder do Espírito Santo para decretar. Tamo junto ao infinito e além. E olha, não esquece, deixa seu like, ativa o sininho se você já é inscrito no canal, se não é, se inscreva, porque toda semana tem novidade, tem muita coisa boa para a gente aprender junto, aplicar e ativar a nossa melhor versão.